Queridos amigos, todo mundo sabe o quanto é importante você chegar com um belo sorriso no rosto. Sorriso bonito também é uma questão de saúde e hoje em dia os recursos que nós dispomos para ter um belo sorriso, olha, infinitos. Eu estou ao lado de um expert nesse assunto, o doutor Marcelo Ferraz. Doutor Marcelo? Tudo bem, e você? Bem, obrigada. O que hoje há de recursos para melhorar o sorriso das pessoas? Inúmeras coisas que nós podemos utilizar, como clareamentos dentários, as restaurações quando você tem alguma cárie dentária, por exemplo, os procedimentos já são menos invasivos, muito mais conservadores, então você destrói menos a estrutura dental sadia, né? Então, com isso, você consegue preservar esse dente por muito mais tempo, né? Manter ele com uma saúde bucal, os pacientes com uma saúde bucal por muito mais tempo. Nós temos clareamento, as lentes de contato dentais, em alguns casos, exatamente. Em alguns casos onde os dentes eles são saudáveis, mas às vezes com um formato não adequado, um pouquinho tortinho, às vezes um pouquinho mais curto. Então, com uma lente de contato dental, você consegue reabilitar esses pacientes com uma estética muito grande, muito elevada, né? Sem que você desgaste esses dentes. O que é fantástico, porque você está fazendo um procedimento, né, restaurador sem danificar a estrutura sadia dos dentes. E tem outra coisa importante, né? Porque você colocou uma lente de contato que você vai deixar de fazer a sua higiene bucal regularmente como deve ser feito, né, doutor? Você tocou num ponto fundamental. A higiene bucal ela tem que ser feita diariamente, para que você possa manter uma saúde bucal, né? Nós temos que pensar o seguinte, que a saúde, né, do nosso corpo em geral, ela começa pela boca, né? Desde a ingestão de alimentos que nos fortalecem, mas em alguns casos, onde você não mantém uma saúde bucal adequada, por exemplo, você pode ter algum problema, alguma infecção, por exemplo, e essa infecção, essa bactéria pode migrar para o seu organismo e pode causar, por exemplo, uma endocardite bacteriana, que é uma doença do coração causada por uma lesão inicialmente que ocorreu na boca. Pois é, coisas que vão além do que nós conhecemos assim corriqueiramente, né? Vemos muitos casos de pessoas que não têm uma higienização adequada com gengivite, que é um problema que se torna muito sério se não for tratado, né, doutor? Exatamente. A gengivite, né, ela é a inflamação inicial da gengiva, onde tem um ligeiro sangramento, que se não for tratada, ela pode evoluir para uma periodontite, onde você já começa a ter perda óssea, infecções mais graves, que podem acarretar a perda dos dentes. Então, com certeza, uma boa higiene bucal diária, ela é fundamental para que você possa evitar esse tipo de problema. Como é uma higiene bucal perfeita? A higiene bucal ela começa já com o bebê, após o nascimento, tá? A mãe ou o pai, claro, que hoje em dia nós vivemos numa sociedade onde ambos têm que ter o papel, né, na criação dos filhos. Então, o nenê acabou de amamentar, por exemplo, você pega uma gaze, embebe ela em soro fisiológico e passa na mucosa, na gengivinha, porque o nenê não tem dente ainda. Mas nesse estágio você já começa realmente a fazer a higienização. Porque às vezes, em muitos casos, ou a mãe também limpar sempre o bico do seio, a auréola, né, do seio. Porque às vezes há casos de bebês que após a amamentação, após algumas semanas de amamentação, acabam desenvolvendo o sapinho que nós chamamos, que é a candidíase, né? E isso é por falta de higienização. Tá? Então nós podemos já evitar esses probleminhas desde o primeiro estágio, também já acostumando o bebezinho que vai ter alguma coisa limpando a essa técnica da escovação, que é muito simples inicialmente com uma gaze. Depois você pode comprar uma dedeirinha que tem uma micro escovinha. É bom proteger o dedinho quando está nascendo dentinho, né? Com certeza, eu já levei a mordida dos meus filhos, então realmente isso é uma verdade. Mas já usando as dedeirinhas, as pastas próprias para cada idade. Porque você não pode, por exemplo, usar pasta com flúor para um bebê, por exemplo, porque ele ingere. A criança não sabe cuspir, né? Então ele vai acabar ingerindo tudo aquilo ali. Então você pode causar algum desconforto estomacal. Em casos excessivos de muita ingestão de flúor, você pode ter uma fluorose dentária. Então sempre tomar esse cuidado, mas não que isso seja um fator para impedir essa higienização. Fazendo ela adequadamente, com uma orientação de dentista, nenhum problema vai acontecer. Você vai oferecer uma boa qualidade, né, de vida para os seus filhos, porque eles vão ter dentes saudáveis, né? Então isso realmente é fundamental. Como é uma higiene bucal perfeita? A higiene bucal ela começa já com o bebê, após o nascimento, tá? A mãe ou o pai, claro, que hoje em dia nós vivemos numa sociedade onde ambos têm que ter o papel, né,
né, na criação dos filhos. Então, o nenê acabou de amamentar, por exemplo, você pega uma gaze, embebe ela em soro fisiológico e passa na mucosa, na gengivinha, porque o neném não tem dente ainda. Mas nesse estágio você já começa realmente a fazer a higienização. Porque às vezes, em muitos casos, ou a mãe também limpar sempre o bico do seio, a auréola, né, do seio. Porque às vezes há casos de bebês que após a amamentação, após algumas semanas de amamentação, acabam desenvolvendo o sapinho que nós chamamos, que é candidíase, né? E isso é por falta de higienização. Tá? Então nós podemos já evitar esses probleminhas desde o primeiro estágio, também já acostumando o bebezinho que vai ter alguma coisa limpando a essa técnica da escovação, que é muito simples inicialmente com uma gaze. Depois você pode comprar uma dedeirinha que tem uma micro escovinha. É bom proteger o dedinho quando está nascendo dentinho, né? Com certeza, eu já levei a mordida dos meus filhos, então realmente isso é uma verdade. Mas já usando as dedeirinhas, as pastas próprias para cada idade. Porque você não pode, por exemplo, usar pasta com flúor para um bebê, por exemplo, porque ele ingere. A criança não sabe cuspir, né? Então ele vai acabar ingerindo tudo aquilo ali. Então você pode causar algum desconforto estomacal. Em casos excessivos de muita ingestão de flúor, você pode ter uma fluorose dentária. Então sempre tomar esse cuidado, mas não que isso seja um fator para impedir essa higienização. Fazendo ela adequadamente, com uma orientação de um dentista, nenhum problema vai acontecer. Você vai oferecer uma boa qualidade, né, de vida para os seus filhos, porque eles vão ter dentes saudáveis, né? Então isso realmente é fundamental. Doutor, ficou esclarecido agora que isso começa desde o berço. Outra coisa que todo mundo fala, assim, é o uso de antibióticos, que ele escurece os dentes. Como que deve ser cuidada essa questão do antibiótico? Na verdade, o antibiótico ele só vai provocar essa mancha no dente se a criança ingerir antibiótico durante o período onde os germes dos dentes permanentes estiverem em formação. Então, aí sim, a minha esposa, por exemplo, teve isso. Porque quando ela era muito pequena, ela precisou tomar antibiótico, que naquela época era a tetraciclina, que se utilizava muito, né? Não estou querendo falar mal da tetraciclina, tá? Mas ela foi utilizada numa época onde os germes dentários permanentes estavam se formando, se desenvolvendo. Então isso provoca essas manchas, né, nesses dentes. Agora, felizmente, como eu falei, como nós conversamos há pouco tempo sobre as lentes de contato, aí seria uma solução fantástica, porque você tem uma situação onde os dentes anatomicamente estão com formato normal, porém eles estão manchados. Se você fizer um clareamento dental nesse dente, ele não vai clarear, porque é uma mancha já em várias camadas, né, várias camadas do dente. Então, nesses casos, uma lente de contato onde você quase que não faz desgaste nenhum, ou um desgaste muito mesmo, mínimo mesmo falando, para ser bem exagerado. Não, imagine, a lente de contato, para você ter uma ideia, ela tem em torno de 0,4 milímetros, a lente de contato. E ela é colada sobre o dente. No dente você praticamente não desgasta, a não ser se você perceber que tem alguma área retentiva, então você faz um alíviozinho só naquela área. Tá? Então, num caso desse, por exemplo, é fantástico. É uma solução muito boa, porque esteticamente fica muito bom, além de preservar. Nós vivemos numa era agora onde nós temos que preservar, né? A odontologia preventiva, a medicina preventiva. Quanto mais hábitos saudáveis nós tivermos, né, menos nós precisaremos ir aos médicos e aos dentistas, o que pra gente é ruim por um lado, é o lado profissional, mas é muito bom do ponto de vista da saúde, né? O açúcar ainda é um dos maiores causadores da cárie. Por quê? Não sei se eu estou enganada, me corrija se eu estiver enganada. A cárie é uma bactéria que se desenvolve nesse meio? Na verdade, o que acontece? Quando nós ingerimos açúcar, tá? O açúcar, quando ele é digerido pelo organismo, ele se transforma em álcool e ele ataca a superfície do esmalte do dente. Quando ele ataca essa superfície do esmalte, ele desmineraliza o esmalte. Você imagina um vidro, que ele é brilhante, né? Se você jatear ele ou puser um ácido ou alguma coisa, ele vai ficar meio fosco, parece que ele ficou poroso, exatamente. O açúcar, quando ele é digerido, ele faz isso na superfície do esmalte. Nós não vemos isso a olho nu, tá? Mas então, quando esse esmalte ele é desmineralizado, é como se você abrisse os poros do dente. Então essas bactérias penetram.
E como nós ingerimos açúcar constantemente, porque é o que acontece? Você ingeriu açúcar, desmineralizou. Depois de um período, o organismo remineraliza novamente, que é uma defesa do organismo. Só que você novamente ingere o açúcar, então desmineraliza novamente. Então, esse processo constante, ele é muito ruim por causa disso, porque você está sempre abrindo uma porta para que uma bactéria penetre. Tá? E isso só acontece com açúcar, o carboidrato? É principalmente o açúcar. O açúcar é o principal vilão. Agora, restos alimentares também, porque se você deixar ele na boca, se você não higienizar, esses restos alimentares, que são a placa bacteriana, exatamente. As bactérias chegam e falam, opa, encontrei minha casinha aqui, o hotel da... Né? Que horror, gente. Por favor, fio dental, enxaguante bucal, olha, uma escovinha macia. Escova macia, você falou muito bem. Nesse detalhe, porque o senhor falou uma coisa muito bacana agora a respeito do clareamento. O clareamento, ele tem um limite, não dá para ficar com um dentinho branco papel, mesmo porque nem natural é. Exatamente, e nós temos que pensar que nós temos dentes de tons brancos, tons amarelos e tons de cinza. Tá? Isso depende muito da raça de cada um, é muito comum você ver pessoas... Exatamente. Chegar no nível de clareamento. Se você clareia um dente cinza, por exemplo, que a cor básica do dente daquela pessoa é cinza, você vai deixar um cinza mais claro. Sim. Se você clareou um dente de uma pessoa que a base é amarela, vai ficar o amarelo. É claro que você vai clareando, ele vai chegar num ponto onde ele vai ficar bem claro. Tá? Mas o que é importante a gente pensar é o seguinte. Primeiro, clareamento, o ideal é que ele seja feito num consultório, sob a orientação de um dentista, porque o material clareador, ele é um gel de peróxido de hidrogênio em alta concentração. É uma água oxigenada em alta concentração. Quando nós utilizamos no consultório, nós fazemos uma barreira gengival, nós protegemos aquela gengiva, colocamos o gel única e exclusivamente sobre o esmalte dentário, então tudo isso é controlado para que aquele gel fique única e exclusivamente sobre a estrutura dentária e que o paciente não ingira aquilo ali. Porque se você ingerir, claro, uma vez num consultório você ingerindo, não vai acontecer praticamente nada, mas você imagina, você ingerir uma água oxigenada que ela vai passar pelo teu trato digestivo, por toda a mucosa digestiva. Tá? Então isso pode provocar alguma lesãozinha. Claro que em uma única vez não. Mas o que acontece no clareamento caseiro? A concentração do gel ela é mais baixa. O clareador de consultório, que a gente fala, né, ele gira em torno de 38%. O caseiro ele vai de 6 até 20%. Normalmente as pessoas que conseguem querem de 20%. Né? E o que eles fazem? Colocam o gel na moldeirinha, que você compra, a moldeirinha não precisa mais, ela nem mais é feita em consultório, então ela é cheia de espaços abertos, né? Então você coloca na moldeirinha e o paciente vai dormir com isso. Então ele passa a noite inteira ingerindo peróxido de hidrogênio. E aí o que acontece? Nós dizemos, hoje em dia a sociedade está muito voltada para a estética, né? Então essa molecadinha que vai para balada do fim de semana, tô afim daquela gatinha, preciso estar com o dente branco, coloca o clareador. E coloca de novo na semana seguinte, depois na semana seguinte. Então eles fazem um abuso no uso do clareador. O problema é nesse abuso, porque o que os pacientes reportam normalmente quando fazem o clareamento caseiro? Eu usei durante um mês, né? Que já é um bom tempo, é muito tempo. E eu tive muita sensibilidade. Nossa, Minha gengiva ficou toda sensível. Todo mundo falar. Minha gengiva umas pontadas. Exatamente. Minha gengiva ficou muito sensível. Não, o dente e a gengiva. Às vezes você chega até a perder alguma restauração. Ela é uma restauração em resina, às vezes ela até chega a se soltar, na verdade. Porque ele é quente? Não, porque ele vai realmente atacando, ele tem que limpar. Eu queria falar para você, antes, quando eu estava falando, eu vou usar um termo assim, bem da nossa rotina. Tá falando aqui pro pessoal como é que funcionaria um clareamento? Vamos dizer que caiu algum produto, algum extrato de tomate, um ovo caiu no chão da sua cozinha, por exemplo. Sim. Né? E o ovo, principalmente o ovo, adere bem, né? Aquele ovo cru. Então você vai tirar o ovo ali, só que não é uma mancha, mas você vai tirar o ovo, se você passar o paninho, ele não sai. Mas vamos dizer que você jogou alguma coisa mais assim, que manche mais, e o seu piso ficou manchado. O que você faz? Primeiro você usa alguma solução para um sabão, alguma coisa assim, não deu certo. Aí você usa mais isso aqui, não deu certo. Aí você pega o cloro e joga cloro puro em cima. Você vai acabar uma hora, você vai acabar limpando. Então o que acontece na boca é exatamente a mesma coisa. Se ele está limpando uma superfície é porque ele está atacando aquela superfície. Nada sai de graça. Se fosse assim, com uma simples escova, você tiraria tudo. Né? E os nossos alimentos, não só o açúcar, que é o que promove a desmineralização,
Mas nós consumimos muitos alimentos com corantes. Extrato de tomate, café, Coca-Cola. Tem uma gama de alimentos que nós comemos hoje em dia. Se você olhar tudo que você compra no supermercado, é lá. Corante, não sei o que lá. Então tudo isso é tudo química, não são corantes naturais. Então tudo isso acaba penetrando no esmalte, inchando o dente. Então, o que eu vejo, assim, a minha grande preocupação é exatamente nessa molecadinha que não tem tanta consciência, porque o problema, quando você é adolescente, o problema só acontece no vizinho. Na sua casa nunca acontece. Vai ficando mais velhinho? Vai ficando, aí você começa a tomar mais consciência e você começa a sentir os problemas. Aconteceu isso comigo. Então quer dizer que não é com o vizinho, é comigo mesmo, né? Então essa molecadinha, essa geração que está vindo aí, eles abusam. Né? Há pouco tempo atrás saiu num programa de televisão aquelas crianças que acabavam comprando o bracket e o elásticozinho ortodôntico colorido e eles mesmos colocavam neles mesmos para ir para balada, porque era bonito ter um elásticozinho verde e acabaram perdendo dentes. Porque você coloca sem orientação, não é um profissional que está colocando. E aquilo exerce uma força. O problema é que, por que um dente se move na boca quando você faz tratamento ortodôntico? Se você empurra, conforme a pressão que você faz, vamos dizer que eu quero empurrar esse dente para lá. Eu pressiono ele aqui. Então eu pressiono, ele vai reabsorver o osso aqui, ele vai andar, ele vai formar o osso aqui. Eu pressiono mais, ele reabsorve aqui. É assim que funciona. No caso dessas crianças que colocam esses elásticozinhos por conta própria em casa, esses elásticos eles têm vários graus de elasticidade. Então, mais fortes ou menos fortes. E eles colocam e aquilo ali está realmente avulsionando o dente. Porque ele tá puxando o dente para algum lado, para alguma direção. Se ele não é feito por um profissional, a criança não sabe, ou o adolescente não sabe qual é a função daquilo ali. Para ele é única e exclusivamente estética. Mas Olha, na verdade não é, aquilo ali é um tratamento, aquilo ali funciona como se fosse um tratamento, é sério. Há vários casos de adolescentes que perderam os dentes pelo uso inadequado, né? Olha, gente, eu desconhecia esse assunto, foi bom o senhor abordar. Fique de olho, porque não é uma moda, não deve de usar, prejudica realmente o sorriso e a formação dos dentes. Doutor, a gente falou da sensibilidade, para a gente fechar com chave de ouro. Tem pessoas que têm realmente esse tipo de sensibilidade natural e que sofrem muito com isso, inclusive eu conheço uma pessoa, minha prima. E sobre essas pastas de dentes, elas realmente ajudam a diminuir a sensibilidade ou existe algum tipo de tratamento que pode ser feito no consultório que acaba com isso de vez? As pastas ajudam um pouco, mas não muito, assim, porque a quantidade de medicamento e dessensibilizante que você tem na pasta, ela é pequena e o tempo que esse dessensibilizante está atuando sobre a superfície do dente também é muito curto, é simplesmente durante a escovação dentária, né? Então o que ela pode? A sensibilidade ela pode ocorrer por duas maneiras. Uma pelos anos de escovação que você tem fazer errada, com escovas duras, que você acabou desgastando a linha que a gente fala, a região cervical do dente, que é aquela linha, a união entre a gengiva e o dente, onde termina o dente e começa a gengiva, aquela região do colo do dente, se você ficar passando a escova na sua higienização e a escova for dura, você até vê no consultório, quando o paciente abre a boca, você vê as marcas da cerda da escova, forma os riscos. Então, o que aconteceu ali? Você desgastou o esmalte, chegou na dentina. A dentina ela é sensível. Claro que esse grau de sensibilidade varia muito de pessoa para pessoa. Tá? Então, esse é um fator. O outro é alguma perda, algum problema de gengivite que virou uma periodontite, que eu tinha falado, que a gengiva acabou retraindo. Então, começou a expor raiz. Também, e a raiz também do dente não tem a proteção. A única parte do dente que é protegida, mais com relação a calor e frio, é a coroa, que ela tem um esmalte. O resto não tem esmalte. Tá? Então, com relação ao tratamento, a pasta poderia ajudar, mas eu acho que ela é um complementar ali, mas ela não vai resolver por completo. O que você pode fazer? Utilizar um produto dessensibilizante que ele é aplicado em consultório. Tá? Você faz a aplicação. Isso varia. Você aplica, por exemplo, numa sessão por 20 minutos. Depois você vai reavaliar o caso. Se precisar, você pode reaplicar novamente. Mas, de qualquer maneira, se o motivo foi esse desgaste da coroa, então, na verdade, nós temos que fazer a restauração desse dente. Porque você tem que proteger aquela dentina, porque ela está exposta com os canalículos abertos, com os túbulos dentinários abertos, uma porta de entrada para a bactéria. Então, você pode fazer a dessensibilização, mas depois fazer uma restauração, para você poder realmente tapar aquela região e proteger aquela região, porque esmalte não vai formar mais. Uma vez o esmalte desgastado, ele não forma.
Doutor, muito obrigada. Foi muito enriquecedora essa entrevista. Gostaria, por gentileza, se eu deixasse telefone para contato, site, algo para que as pessoas que gostarem procurem o senhor e encontrem. Primeiramente, quero agradecer a sua simpatia, a oportunidade de poder discutir um pouco sobre o assunto que é tão importante, né? Eu acho que é fundamental, né? A qualidade de vida, ela começa através de um sorriso, que é o nosso cartão de visita, na verdade, o nosso rosto, né? O nosso sorriso. Mas o meu telefone de contato é 19-3365-7290 e o meu site é www.clinicamarceloferraz.com.br. Muito obrigada, Eu que doutor. agradeço.